A mansão era grande demais para o silêncio que ela guardava. Não era um silêncio de paz, era um silêncio de desistência, daqueles que pesam no peito e fazem o relógio parecer cruel. Laércio Brandão olhava o teto como se o teto fosse a última coisa estável do mundo. O corpo não obedecia como antes, a perna era uma lembrança teimosa da queda, e o coração, esse, tinha virado pedra desde o dia em que ela foi embora. Ele não dizia que sentia falta, ele dizia que não precisava de ninguém, mas os olhos denunciavam. O homem que ergueu uma empresa do nada, que saiu da pobreza com coragem e trabalho, agora dependia de mãos alheias, até para ajeitar o cobertor. E isso o humilhava mais do que qualquer dor física. A governanta entrou com passos contidos e uma pasta na mão. A voz dela foi cuidadosa. Senhor Laércio, a nova cuidadora chegou. Ele nem virou o rosto. Mande entrar e avise que aqui não tem espaço para a pena. A porta abriu. Magnólia entrou sem pressa, como quem respeita o ambiente, mas não teme. Era doce no olhar, firme na postura. Não trouxe perfume forte, nem conversa vazia. Trazia uma bolsa simples, um estetoscópio, e a calma de quem já viu dor de perto, sem se perder nela. Boa tarde, senhor Laércio. Eu sou a Magnólia. Ele soltou um riso baixo, sem humor. Já tive muitas. Todas vão embora. Ela aproximou uma cadeira e sentou, mantendo distância, sem invadir. Então vamos fazer diferente. Eu não estou aqui para prometer nada que eu não possa cumprir. Estou aqui para cuidar. Ele finalmente olhou. Esperava submissão, encontrou presença. Você sabe com quem está falando. Sei. Um homem que não quer sentir porque sentir doeu demais. A frase acertou como um toque no osso. Laércio apertou o lençol com raiva. Cuidar é uma coisa, se meter é outra. Ela levantou, abriu a janela sem pedir permissão e deixou o ar entrar. A luz pousou no quarto como se alguém tivesse lembrado que o dia existia. Então eu vou começar pelo básico, senhor Laércio. Ar, água, rotina e respeito, inclusive o meu. A governanta prendeu a respiração. Ninguém falava assim com ele. Laércio tentou se erguer sozinho, só para provar que mandava em algo. E o corpo falhou. O copo de água na mesinha caiu. A água se espalhou. E ele quase caiu junto. Magnólia foi rápida. Segurou o ombro dele com firmeza, estabilizou o tronco e com a outra mão afastou a mesa para não bater nele. Fica comigo. Respira. Eu estou aqui. Ele tremeu, mais de raiva do que de fraqueza. E foi ali, naquele segundo de vulnerabilidade exposta, que Laércio sussurrou, sem olhar para ela, como se a frase queimasse. Você não precisa me amar, mas por favor cuida de mim. E Magnólia, em vez de prometer, apenas respondeu com uma verdade simples, que abriu a primeira rachadura naquela pedra. Eu vou cuidar, e você vai parar de se punir por estar vivo. Por favor, comente o seu nome e a sua cidade, assim eu sei de onde você está ouvindo e posso te mandar um abraço especial na próxima história. Na manhã seguinte, Magnólia chegou mais cedo do que o combinado. Não fez barulho, não anunciou presença. Abriu as cortinas devagar e deixou a luz tocar o quarto sem agressividade. Laércio reclamou, virou o rosto, tentou se esconder no travesseiro. Ela não discutiu. Apenas colocou a bandeja do café na mesa e disse que ele tinha 10 minutos para acordar, porque o corpo precisava reaprender a obedecer. Ele respondeu com ironia, disse que não era criança. Mesmo assim, quando tentou se sentar sozinho, sentiu o mesmo limite duro de sempre. O braço falhou, a perna não acompanhou. Magnólia não correu para salvá-lo de imediato. Esperou que ele pedisse, nem que fosse com o olhar. Quando ele respirou fundo e cedeu, ela se aproximou, segurou com técnica e firmeza e o ajudou a sentar. Ela explicou cada movimento antes de tocar. Disse onde colocaria a mão, pediu autorização. Aquilo o desarmou mais do que qualquer carinho. Ninguém perguntava mais nada a ele havia muito tempo. Quando ficou sentado, o coração acelerado, ela sorriu de leve e disse que aquele já era um avanço real.
Ele resmungou, mas por dentro sentiu algo estranho, uma sensação esquecida de dignidade. Depois do café, ela trouxe os exercícios. Coisas simples, levantar o braço, manter o tronco firme, respirar no ritmo certo. Laércio tentou desistir no terceiro movimento. Disse que não adiantava, que já tinha tentado antes. Magnólia então mudou a estratégia. Abriu a janela maior, apontou o jardim lá fora e disse que o objetivo não era andar, era voltar a escolher para onde olhar. No fim da manhã, ele estava exausto, suado e irritado, mas não havia desistido. Magnólia limpou o rosto dele com cuidado, trocou a roupa de cama e organizou o quarto. A mansão parecia outra, menos pesada. Quando ela se despediu para o almoço, ele percebeu que não queria que o silêncio voltasse a ocupar tudo. Antes de sair, ela virou e disse que voltaria à tarde para mais exercícios e que ele podia reclamar, mas não podia desistir. Laércio respondeu com um aceno quase imperceptível. Quando a porta se fechou, ele ficou olhando para o teto outra vez. Só que agora, pela primeira vez em muito tempo, o teto não parecia o fim. Magnólia voltou à tarde com uma caixa pequena nas mãos. Dentro havia uma toalha aquecida, um óleo neutro e uma folha com anotações. Disse que aquele seria um dia diferente, não mais pesado, mas mais consciente. Laércio estranhou. Esperava dor e esforço. Encontrou cuidado planejado. Ela explicou que o corpo precisava confiar antes de reagir e que confiança não se impõe, se constrói. Ela começou pelos pés, com movimentos firmes e respeitosos. Avisava cada toque, pedia retorno, observava a respiração dele. Laércio fechou os olhos sem perceber. O corpo, que vivia em alerta, começou a ceder. Quando sentiu a circulação responder, um calor subir pelas pernas, ele abriu os olhos assustado. Disse que fazia tempo que não sentia aquilo. Magnólia respondeu que o corpo lembra do caminho, mesmo quando a alma tenta esquecer. Durante a massagem, um funcionário entrou no quarto sem avisar e soltou um comentário atravessado, dizendo que não adiantava gastar energia com quem não voltaria a andar. Magnólia se virou na hora. Pediu respeito, explicou o plano terapêutico e encerrou a conversa com firmeza. Laércio nunca tinha visto alguém defendê-lo assim, sem pedir nada em troca. Quando ficaram sozinhos, ele agradeceu em voz baixa. No exercício seguinte, ele tentou sustentar o tronco por mais tempo do que devia e quase caiu. Magnólia o segurou pela cintura, os rostos ficaram próximos demais. O silêncio se instalou, não pesado, mas atento. Ele sentiu o cheiro suave dela, percebeu o cuidado nos olhos. Disse, sem pensar muito, que ela não precisava se esforçar tanto. Ela respondeu que cuidar era escolha, não obrigação. Antes de ir embora, Magnólia ajeitou a manta sobre ele e deixou um bilhete simples na mesa, com horários e metas reais. Laércio segurou a mão dela por um segundo, a mais do que o necessário. Não foi impulso, foi pedido silencioso. Ela não puxou a mão de volta. Apenas sorriu com calma e disse que no dia seguinte dariam mais um passo, do tamanho certo. Às vezes, a cura começa quando alguém nos defende no mundo, antes mesmo de acreditarmos que ainda merecemos ser cuidados. Na manhã seguinte, Magnólia entrou com uma cadeira de rodas diferente. Não era a que ficava encostada no canto do quarto, quase como um símbolo de derrota. Aquela tinha ajustes novos, apoio firme e estava posicionada de frente para a porta. Laércio percebeu na hora e sentiu o estômago apertar. Ela disse com calma que aquele seria o dia de sair do quarto, nem que fosse só até o corredor. Ele reagiu mal. Disse que não estava pronto, que a mansão inteira o veria fraco. Magnólia não elevou a voz. Ajoelhou na frente dele, olhou nos olhos e explicou que ninguém precisava ver força, apenas continuidade. Diz que ele podia parar a qualquer momento, mas que não podia decidir antes de tentar. Laércio respirou fundo, concordou com a cabeça, mais por confiança nela do que em si. A transferência da cama para a cadeira foi lenta. Cada movimento era anunciado, cada apoio bem posicionado.
No meio do processo, o braço dele falhou e o corpo inclinou. Magnólia segurou firme, ajustou o peso e manteve o equilíbrio dos dois. O coração de Laércio disparou, não só pelo esforço, mas pelo medo real de cair diante dela. Ela manteve a voz estável e pediu que ele confiasse. Quando finalmente ficou sentado, com os pés apoiados e a postura alinhada, Laércio sentiu uma mistura estranha de orgulho e fragilidade. O quarto parecia diferente visto daquela altura. Magnólia empurrou a cadeira devagar até a porta e abriu. O corredor estava iluminado, silencioso. Nenhum funcionário ali. Só espaço e possibilidade. Ele fechou os olhos por um segundo antes de seguir. No meio do caminho, a perna dele tremeu forte. Magnólia parou, segurou as mãos dele e pediu que respirasse com ela. Não havia pressa, nem plateia, apenas o corpo tentando lembrar quem era. Depois de alguns segundos, o tremor cedeu. Eles continuaram. Quando chegaram à janela do corredor, ele viu o jardim inteiro pela primeira vez desde o acidente. Laércio ficou ali, em silêncio, olhando as árvores, o céu, o movimento leve das folhas. Magnólia ficou ao lado, sem tocar, respeitando o momento. Depois de um tempo, ele disse que achava que nunca mais veria aquilo daquele jeito. Ela respondeu que ainda havia muita coisa esperando por ele fora daquele quarto, e naquele instante ele acreditou. Depois daquele dia no corredor, Laércio passou a esperar por Magnólia com uma ansiedade que não sentia desde antes do acidente. Naquela tarde, ela entrou no quarto e percebeu algo diferente no olhar dele, menos fechado, mais atento. Ele pediu que ela aproximasse a cadeira da janela. Queria ver o jardim de novo. Ela atendeu sem comentar, mas o sorriso discreto entregou que percebeu o avanço. Durante os exercícios, Laércio se esforçou além do habitual. Não por vaidade, mas porque queria mostrar que estava tentando de verdade. Magnólia o elogiou quando foi preciso e o conteve quando passou do limite. Disse que progresso não era provar nada, era respeitar o ritmo do corpo. Ele ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra como quem reaprende a confiar. No fim da sessão, enquanto ela organizava os materiais, Laércio quebrou o silêncio. Disse que a casa estava diferente desde que ela chegou, mais clara, menos pesada. Magnólia respondeu que ambientes respondem a intenções e que ele também estava diferente. Ele respirou fundo antes de continuar. Disse que não esperava nada dela além do cuidado profissional, mas que precisava ser honesto, porque fingir indiferença estava ficando impossível. Ele pediu que ela sentasse um momento. Magnólia hesitou, mas sentou. Laércio falou com a voz firme, sem dramatizar. Disse que sentia algo crescer, algo que não planejou e não queria impor. Disse que não pedia amor nem promessa, apenas queria que ela soubesse que a presença dela tinha devolvido sentido aos dias dele. Magnólia ouviu com atenção, o coração acelerado, mas a postura serena. Ela respondeu com verdade. Disse que também sentia uma aproximação, mas que precisava manter limites claros para não ferir nenhum dos dois. Disse que o carinho estava ali, mas que o respeito precisava vir antes de tudo. Laércio concordou sem discutir. Disse que aceitar limites também era uma forma de cuidado. Antes de ir embora, ela tocou de leve a mão dele, um gesto simples, mas cheio de intenção. Quando a porta se fechou, Laércio ficou olhando para a própria mão por alguns segundos. Não havia promessa, nem beijo, nem exagero. Mas havia algo mais raro. Esperança sustentada por respeito. Na manhã seguinte, Laércio acordou inquieto. A noite tinha sido longa, cheia de pensamentos que ele não conseguia organizar. Quando Magnólia chegou, percebeu o humor fechado antes mesmo de ele dizer qualquer coisa. Ela tentou manter a rotina, explicou os exercícios do dia e ajustou a cadeira. Laércio respondeu com impaciência, reclamou do ritmo, disse que ela estava sendo rígida demais.
Durante um movimento mais difícil, a perna falhou e ele sentiu dor. Em vez de pedir ajuda, explodiu. Disse que nada daquilo estava funcionando, que era ilusão achar que ele voltaria a ser quem era. As palavras saíram duras, atingiram o cuidado dela. Magnólia tentou acalmar, mas ele foi além e disse que ela só estava ali porque era paga para fingir esperança. O quarto ficou pesado. Magnólia respirou fundo, conteve a emoção e respondeu com firmeza. Disse que nunca fingiu nada e que respeito não fazia parte de nenhum contrato, era escolha. Disse que não aceitaria ser ferida enquanto tentava ajudar. Guardou os materiais devagar, avisou que aquele dia a sessão estava encerrada e que voltaria quando ele estivesse disposto a ser tratado com dignidade. Laércio sentiu o arrependimento chegar rápido demais. Tentou pedir desculpa, mas o orgulho travou a voz. Magnólia saiu sem bater a porta, deixando o silêncio de volta. Só que agora ele doía mais. A tarde passou arrastada. Nenhuma luz aberta, nenhum exercício, nenhum passo adiante. O corpo parecia mais pesado sem ela. Naquela noite, Laércio percebeu a consequência concreta do que tinha feito. Sem Magnólia, a rotina desmoronava. Não era só o tratamento, era a presença, o olhar atento, a firmeza que o mantinha em movimento. Pela primeira vez desde o acidente, ele chorou sem raiva, apenas com medo de perder algo que ainda nem sabia nomear direito. Quem fere no impulso quase sempre descobre tarde demais que cuidado não se compra, se constrói e pode se perder em um único momento de orgulho. Na manhã seguinte, Laércio não esperou. Antes mesmo do horário combinado, pediu que a governanta ligasse para Magnólia. Não para justificar, nem para explicar demais. Pediu apenas que dissesse que ele precisava dela ali, não como cuidadora, mas como alguém a quem devia respeito. A resposta veio curta, mas clara. Ela chegaria à tarde. Enquanto esperava, Laércio fez algo que não fazia havia meses. Pediu que reorganizassem o quarto. Retirou objetos que lembravam a queda, trocou a posição da cama, abriu espaço perto da janela. Quando Magnólia entrou, encontrou um ambiente diferente, não mais preparado para a imobilidade, mas para o movimento possível. Laércio pediu que ela se sentasse e falou sem rodeios. Pediu desculpa pelo que disse, assumiu a culpa sem colocar a dor como desculpa. Disse que o medo de falhar o fazia atacar antes de ser abandonado de novo. Magnólia ouviu em silêncio, avaliando não as palavras, mas a postura. Quando ele terminou, ela disse que aceitaria o pedido de desculpa, mas que não toleraria a repetição. Eles retomaram os exercícios com cuidado. Laércio respeitou limites, seguiu orientações, aceitou ajuda sem ironia. No fim da sessão, ele pediu que ela ficasse um pouco mais. Não para conversar, mas para caminhar com ele até a porta do quarto outra vez. Magnólia aceitou. O trajeto foi mais firme do que no dia anterior. Pequeno, mas real. Antes de ir embora, Magnólia disse que confiança se reconstrói com ações contínuas, não com promessas grandes. Laércio respondeu que estava disposto a provar todos os dias. Quando ela saiu, ele percebeu que o medo ainda existia, mas agora havia algo mais forte segurando, a decisão de não se esconder atrás do orgulho. Naquela mesma semana, algo mudou no ritmo da casa. Laércio percebeu cochichos no corredor, olhares desviados, um cuidado exagerado que não combinava com a rotina tranquila que Magnólia vinha ajudando a construir. Ela também sentiu. Um medicamento estava fora do lugar, um horário tinha sido alterado sem aviso, pequenos detalhes, mas suficientes para acender alerta profissional. Durante a sessão da tarde, Laércio teve uma tontura repentina. Não era comum naquele estágio. Magnólia interrompeu tudo na hora, mediu sinais, revisou a medicação e encontrou a diferença. A dosagem estava errada. Ela manteve a calma, corrigiu ali mesmo e pediu que a governanta chamasse o médico. Laércio percebeu a seriedade no olhar dela e sentiu medo real, não de dor, mas de retroceder.
Mais tarde, enquanto o médico avaliava, uma visita inesperada chegou à mansão. A ex-esposa de Laércio entrou com postura confiante demais para alguém que tinha desaparecido por tanto tempo. Disse que estava preocupada, que tinha ouvido falar da nova cuidadora e queria garantir que tudo estivesse sendo feito corretamente. Magnólia se manteve profissional, mas sentiu o peso da avaliação disfarçada de cuidado. Depois que ela saiu, Laércio ficou tenso. Disse que a presença da ex nunca era casual. Magnólia ligou os pontos. Perguntou quem tinha acesso aos medicamentos além dela. Laércio citou poucos nomes, todos antigos, todos ligados a alguém que poderia se beneficiar de um retrocesso no tratamento. Pela primeira vez, ele viu que não era só o corpo que precisava de proteção. Magnólia tomou uma decisão prática. Reorganizou todo o controle de medicação, criou um registro diário assinado e pediu que qualquer alteração passasse por ela. Laércio apoiou sem hesitar. Disse que confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa naquela casa. Quando a noite caiu, ele percebeu que não era apenas cuidado físico. Era alguém defendendo a vida dele de ameaças silenciosas. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, lado a lado. Não havia romance explícito ali, mas havia aliança, e Laércio entendeu que, ao confiar nela, estava escolhendo lutar de novo, não só para andar, mas para viver. Na manhã seguinte, Magnólia chegou mais cedo e encontrou o armário de medicamentos entreaberto. Não havia sinal de arrombamento, apenas desorganização calculada. Ela fotografou tudo, conferiu registros e percebeu que alguém tinha tentado trocar frascos parecidos. O risco era real. Laércio, ao saber, ficou pálido. Não era paranoia, era intenção. Ele pediu que ela assumisse controle total e autorizou por escrito. Durante o exercício daquele dia, Laércio sentiu fraqueza súbita. Magnólia interrompeu na hora, checou os sinais e percebeu que a tentativa de troca não tinha se concretizado, mas o susto bastou. Ela chamou o médico novamente e solicitou exames. Laércio segurou a mão dela por instinto e disse que não queria voltar para a cama. Ela respondeu que proteger também era saber parar. À tarde, a ex-esposa retornou com um discurso mais duro. Questionou métodos, insinuou incompetência, tentou impor decisões. Magnólia manteve a postura e apresentou registros, horários, assinaturas, laudos. A conversa terminou sem vitória para quem queria confusão. Laércio, presente, fez algo que nunca tinha feito antes. Pediu que a ex se retirasse e avisou que qualquer contato passaria por advogado. Depois que a casa se acalmou, Laércio chamou Magnólia para conversar. Disse que por anos evitou confronto para não se ferir mais. Agora entendia que fugir tinha custo. Agradeceu por ela ter plantado provas, não apenas palavras. Disse que confiar nela tinha sido a melhor decisão desde o acidente. Magnólia respondeu que confiança exige coragem diária, e ele estava mostrando. No fim do dia, ela reorganizou o quarto mais uma vez, colocou a poltrona perto da janela e preparou o espaço para o exercício seguinte. Laércio participou ativamente, ajustou a postura, respirou no ritmo. Pequenas vitórias voltaram a acontecer, sustentadas por segurança. A noite caiu com sensação de avanço limpo, sem atalhos. Quando escolhemos confiar em quem nos protege com ações, deixamos de ser vítimas do medo e passamos a ser autores do próprio recomeço. Os exames trouxeram alívio. Não havia dano, apenas o susto e a tensão acumulada. Magnólia explicou tudo com clareza, mostrou os resultados, reforçou que o corpo dele estava respondendo melhor do que antes. Laércio ouviu atento, não como paciente passivo, mas como alguém envolvido no próprio processo. Pela primeira vez, pediu para participar do planejamento da semana. Naquela tarde, Magnólia propôs algo novo: ir até o jardim, não apenas olhar da janela, mas sentir o chão, o ar aberto, a luz sem vidro no meio. Laércio hesitou.
O medo ainda existia, mas agora vinha acompanhado de vontade. Eles se prepararam com calma. Cadeira ajustada, apoio correto, trajeto pensado, nada improvisado, tudo possível. O caminho até o jardim foi lento. Cada metro parecia maior do que realmente era. Quando chegaram, Magnólia posicionou a cadeira sob a sombra de uma árvore antiga. O vento leve tocou o rosto de Laércio, trazendo um cheiro de terra e folhas que ele não sentia havia meses. Ele fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo, e quando abriu, estava emocionado. Magnólia sugeriu que ele tentasse ficar em pé por alguns segundos, com apoio total. Laércio concordou. Ela se posicionou corretamente, explicou cada passo. Quando ele se ergueu, as pernas tremeram, mas não cederam. Foram poucos segundos, mas foram reais. Ele voltou a sentar com o coração acelerado e um sorriso que não cabia no rosto. Sem pensar demais, ele segurou o rosto de Magnólia com cuidado e a beijou. Não foi impulso descontrolado, foi gesto contido, cheio de gratidão e sentimento. Ela não recuou, correspondia com a mesma medida, sem pressa, sem exagero. Quando se afastaram, ela disse que aquele beijo não mudava o acordo de respeito, apenas confirmava o que já estava crescendo. Lécio respondeu que não queria correr, mas também não queria negar o que sentia. Ficaram ali mais um tempo, em silêncio, observando o jardim. O mundo não tinha voltado a ser perfeito, mas, naquele instante, ele estava inteiro outra vez. Na manhã seguinte ao beijo, a casa despertou com uma tensão discreta. Magnólia percebeu logo ao chegar. A governanta evitava o olhar, 2 funcionários cochichavam perto da escada. Antes mesmo de começar a sessão, um homem de terno apareceu, dizendo representar o conselho da empresa de Laércio. Trazia questionamentos sobre a conduta da cuidadora e insinuava conflito de interesses. Laércio ficou indignado. Tentou se levantar, mas Magnólia o conteve com um gesto calmo. Pediu que ele ouvisse tudo primeiro. O homem citou uma denúncia anônima. Dizia que ela estaria ultrapassando limites profissionais, colocando o paciente em risco emocional. Magnólia respirou fundo e pediu autorização para responder. Falou com firmeza, apresentou relatórios, registros médicos, horários, evolução clínica. Tudo claro, tudo documentado. O representante insistiu, sugeriu afastamento temporário. Foi então que Laércio interveio. Disse que nenhuma decisão sobre sua saúde seria tomada sem ele. Declarou que Magnólia era a razão de sua melhora, não o problema. Assumiu publicamente o vínculo emocional, sem romantizar, apenas afirmando responsabilidade e respeito mútuo. O homem anotou, sem ter como rebater. Depois que ele saiu, Magnólia ficou abalada. Disse que não queria prejudicar Laércio, nem sua empresa. Cogitou se afastar para evitar novos ataques. Laércio segurou a mão dela e disse que não permitiria que mentiras determinassem suas escolhas. Disse que passaria tudo para o jurídico e que protegeria a verdade, mesmo que desse trabalho. Naquela tarde, eles não fizeram exercícios físicos. Fizeram algo igualmente importante. Conversaram sobre limites, futuro, riscos reais. Magnólia falou de sua história simples, do orgulho pelo trabalho honesto. Laércio contou sobre o medo de perder tudo o que construiu. Quando terminaram, havia menos incerteza e mais decisão. Ao anoitecer, Laércio pediu que ela ficasse para o jantar. Não como cuidadora, mas como mulher que fazia parte da vida dele. Magnólia aceitou, consciente de que o que estavam construindo agora exigia coragem, não fuga. O jantar foi simples, mas simbólico. Laércio pediu que a mesa fosse colocada perto da janela, com vista para o jardim. Não houve formalidade excessiva, nem clima pesado. Comeram devagar, conversaram sobre coisas pequenas, memórias de infância, sabores que lembravam casa. Magnólia contou que cresceu ajudando a mãe, que aprendeu cedo que cuidar também era uma forma de amar o mundo.
Depois do jantar, Laércio pediu algo inesperado, que ela o ajudasse a ir até o escritório da mansão. Magnólia estranhou, mas concordou. O caminho foi feito com atenção, sem pressa. Ao entrar no escritório, Laércio pediu que ela abrisse a gaveta inferior da escrivaninha. Dentro havia uma caixa simples de madeira gasta pelo tempo. Ele explicou que aquela caixa o acompanhava desde antes da empresa existir. Dentro havia uma carta que ele nunca teve coragem de reler depois do acidente. Pediu que Magnólia a abrisse. A carta era dele para si mesmo, escrita anos atrás, quando ainda era pobre. Falava de não desistir, de não permitir que a dureza do mundo apagasse a própria sensibilidade. Magnólia leu em voz baixa, com cuidado. Em alguns trechos, a voz falhou. Laércio fechou os olhos enquanto ouvia, como se aquela versão antiga dele estivesse presente ali. Quando ela terminou, ele disse que tinha esquecido quem era antes da dor e que ela tinha trazido esse homem de volta, não com palavras bonitas, mas com presença diária. Ele pediu que a carta ficasse com ela por um tempo, como lembrança e compromisso. Magnólia hesitou, mas aceitou. Disse que cuidar dele agora incluía lembrar quem ele sempre foi, não apenas quem o acidente tinha deixado. Antes de saírem do escritório, Laércio pediu que ela colocasse a caixa em um lugar visível. Não queria mais esconder o passado, queria integrá-lo ao futuro. Ao voltarem para o quarto, ele estava cansado, mas sereno. Magnólia ajustou a manta, apagou a luz principal e deixou apenas o abajur aceso. Antes de sair, ele segurou a mão dela e disse que, independentemente do que viesse, ela já tinha mudado a história dele. Magnólia respondeu que algumas histórias só mudam quando alguém decide permanecer. Na manhã seguinte, Laércio acordou com uma decisão clara. Pediu que a governanta chamasse Magnólia mais cedo. Quando ela entrou, encontrou o quarto organizado, documentos sobre a mesa e o rosto dele sereno, sem tensão. Ele pediu que ela se sentasse, disse que não queria surpreender, queria construir. Explicou que tinha falado com o jurídico, que tudo estava sendo feito com transparência. Magnólia ouviu com atenção. Ele não prometeu facilidades. Disse que o caminho deles teria olhares, questionamentos e ajustes, mas afirmou que não abriria mão do que estavam vivendo por medo do julgamento alheio. Pediu que ela não fosse embora por receio de problemas que poderiam ser resolvidos juntos. A proposta não era de posse, era de parceria. Ela respondeu com a mesma honestidade. Disse que sentia amor crescendo, mas que precisava de um futuro onde fosse vista, respeitada e livre para ser quem era. Disse que não aceitaria viver à sombra de ninguém, nem ser protegida como quem se apaga. Laércio concordou sem hesitar. Disse que queria caminhar ao lado, não à frente. Naquela tarde, fizeram os exercícios no jardim outra vez. Laércio conseguiu se manter em pé por mais tempo, apoiado, respirando com controle. Magnólia observava cada sinal, cada limite. Quando ele se sentou novamente, exausto e feliz, segurou a mão dela e pediu que ficasse. Não como cuidadora, não como promessa vaga, mas como mulher que ele escolhia para o futuro. Magnólia respondeu com um beijo calmo e um sim consciente. Um sim que não ignorava desafios, mas também não negava o que sentiam. O sol começava a se pôr e o jardim parecia guardar aquele momento como um segredo bonito. Eles permaneceram ali, lado a lado, sentindo que algo sólido tinha sido firmado. Amar de verdade não é prometer ausência de dor, é escolher ficar com verdade e respeito, mesmo quando o caminho exige coragem diária. Os dias seguintes foram de ação concreta. O jurídico finalizou os ajustes, os registros ficaram oficiais e a tentativa de sabotagem foi encerrada com provas claras. A ex-esposa recebeu uma notificação formal e não voltou a aparecer. Laércio acompanhou cada decisão, participou das reuniões por vídeo e retomou, aos poucos, o comando da empresa. Não era retorno triunfal, era retorno responsável, no tempo certo.
Magnólia passou a dividir a rotina entre o cuidado e a vida prática ao lado dele. Ajustou horários, treinou a equipe e manteve o método que vinha funcionando. Laércio evoluiu. Conseguiu ficar em pé com apoio por mais tempo, deu passos curtos com andador no jardim e celebrou cada avanço sem euforia exagerada. A mansão ganhou movimento, vozes, propósito. Em uma manhã clara, Laércio pediu que preparassem o carro adaptado. Queria ir à empresa pela primeira vez, desde o acidente. Magnólia acompanhou. Ao chegar, foi recebido com respeito e silêncio atento. Ele falou pouco, decidiu com firmeza e apresentou Magnólia como parte essencial da sua recuperação e do seu presente. Não houve discurso romântico, apenas verdade. Na saída, ele pediu que ela entrasse de braço dado. Um gesto simples, mas definitivo. Não para exibir, para afirmar. Do lado de fora, o vento bateu leve e Laércio respirou fundo, como quem entende que a vida voltou a acontecer sem pedir permissão. Magnólia sorriu, orgulhosa, consciente do caminho percorrido. À noite, no jardim, Laércio agradeceu com atitudes. Organizou um espaço permanente de reabilitação ao ar livre, doou equipamentos a uma clínica pública e convidou Magnólia para morar ali, não como dependência, mas como escolha compartilhada. Ela aceitou, com a condição de manter sua identidade e seu trabalho. Ele concordou sem discutir. Se essa história está tocando você, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda a levar histórias que curam e inspiram para mais pessoas e mantém esse espaço vivo para quem precisa de esperança todos os dias. O tempo seguiu seu curso com delicadeza. A mansão deixou de ser apenas grande e silenciosa, passou a ser viva. Laércio continuou sua reabilitação com constância, sem milagres, mas com conquistas reais. Magnólia permaneceu ao lado dele, não como alguém que salvou, mas como quem escolheu caminhar junto. Eles aprenderam a ajustar passos, ritmos e expectativas. Em uma manhã tranquila, no mesmo jardim onde tudo começou a mudar, Laércio conseguiu caminhar alguns metros com apoio firme. Não houve aplausos, apenas olhos marejados e mãos entrelaçadas. Depois, sentaram-se sob a árvore antiga, aquela que testemunhou o primeiro beijo, e ali decidiram oficializar a união, sem pressa, sem espetáculo, apenas com verdade. A casa ganhou novos sons, risos discretos, planos compartilhados. Magnólia trouxe flores simples para a mesa. Laércio deixou a carta antiga em um porta-retrato visível. O passado não foi apagado, foi integrado. O amor que nasceu ali não foi feito de promessa vazia, mas de cuidado diário, respeito e escolha contínua. E agora, eu me despeço de você que ouviu essa história com o coração aberto, que ela te lembre que recomeços são possíveis mesmo depois das quedas mais duras. Obrigado por estar aqui. Lembre-se de apoiar nosso trabalho curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Até a próxima história. Que mais amor encontre você.